Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Robeilton Gomes, professor de Metodologia do Estudo do SET Sérgio Pessoa. Vamos dar continuidade às nossas videoaulas aqui sobre Metodologia do Estudo e essa aula aqui é dedicada especialmente às minhas turmas do Fundamental 2, minhas turminhas do 6º, 7º, 8º e 9º ano, lá do SET. E nós trataremos aqui nessa videoaula especificamente sobre como fazer um resumo, né? Como produzir um bom resumo de uma leitura. Por isso essa aula vem na sequência de uma aula anterior em que nós já falamos sobre leitura aqui. Na ocasião nós lemos o livro Bisabia, Bisabel, da Ana Maria Machado, treinamos, exercitamos nossas técnicas de leitura e eu recomendo para quem não assistiu ainda essa aula, vá lá no canal do SET Sérgio Pessoa no YouTube, que essa aula está lá disponível. Nós, evidentemente, nos valeremos bastante aqui nessa aula sobre resumo das técnicas que foram ensinadas lá sobre leitura. Afinal de contas, não tem como você fazer um bom resumo de leitura se não tiver feito uma boa leitura, ok? E nós tomamos aqui por base, né, das nossas aulas, tanto aqui nas videoaulas como nas aulas na escola antes da pandemia, nós sempre trabalhamos com a proposta pedagógica e curricular de metodologia do estudo, que é oferecida nas escolas, uma disciplina oferecida nas escolas de tempo integral aqui do Amazonas, beleza? Então aqui eu passei para os meus alunos essa atividade, né, de resumir um livro, indiquei o livro para eles, Engenho de Daleia, enviei o PDF para eles. Daqui a pouco eu vou falar mais do livro e da autora. E alguns alunos já, inclusive, me retornaram a atividade lá pela Classroom, né? Muitos já responderam, muitos já fizeram, comentaram o livro, gostaram da leitura. Mas aqui, essa videoaula tem como objetivo discutir o capítulo 13 da apostila, que ensina a fazer o resumo, e comentar um pouco do livro também, dar técnicas, dicas de como fazer esse resumo. Então, se vocês, meus queridos alunos, se você já me enviou o resumo e você quiser se valer dessa aula, dos comentários que eu vou fazer aqui, quiser refazer seu resumo, não tem problema. Você pode refazer, reenviar, eu aceito sem maiores problemas. Quem ainda não fez, me envia até o final dessa semana, tá ok? Assiste essa videoaula, lê o capítulo 13 da apostila, nossa apostila 2, né, a apostila de metodologia, e já me envia até o final dessa semana o seu resumo do livro Engenhos de Daleia. Pois bem, dito isso, vamos lá. Já falei, né, que é preciso fazer uma boa leitura para que você tenha a possibilidade de fazer um bom resumo. Mas, afinal de contas, o que é um resumo? Para que serve um resumo? E quais são os passos que a gente deve considerar na hora de fazer um bom resumo da leitura que nós pretendemos ali analisar e resumir? Um resumo é que eu vou ser bem fiel à nossa própria apostila, né? Você que já leu o capítulo vai identificar o que eu estou dizendo aqui. Resumir é colocar em poucas palavras aquilo que um autor diz num texto, não é? É você conseguir colocar de maneira objetiva e de maneira precisa, organizando as ideias que o autor do texto colocou, inclusive articulando as ideias principais, as ideias secundárias, né? Para que você dê para alguém que você tenha que apresentar esse texto, você dê uma ideia precisa daquilo que o texto trata. E para você mesmo, que está estudando, né, que vai precisar depois dessa informação, para que você possa, a partir do seu resumo do texto, economizar tempo, né, e voltar naquilo que é mais preciso do texto, naquilo que é mais objetivo, mais direto do texto, né? Para isso, você precisa de uma leitura competente, para organizar de maneira detalhada essas ideias do autor, para hierarquizar essas ideias, né? Tem muita gente que se perde na leitura exatamente porque não consegue separar ideias secundárias de ideias principais, e aí não consegue, de certa maneira, fazer uma leitura competente do texto, né? Você precisa fazer essa leitura, organizar bem as ideias e depois você percebe que é muito mais fácil na hora de ter que falar do texto, de articular as ideias do texto, isso se torna um processo muito mais simples do que parece, né? Então, o resumo
ele tem por objetivo apresentar, né, e ele pode ter várias formas, mas dependendo do objetivo dele, mas ele tem por objetivo apresentar as ideias originais do autor, na ordem que elas são apresentadas, articulando inclusive a lógica do texto, né, da maneira como ele está organizado, e importante, sem você fazer comentários, sem você fazer análise do texto, você tem que se manter fiel à ideia do autor. Isso, por exemplo, diferencia um resumo de uma resenha, né, que a gente pode até falar em outro momento aqui do que é uma resenha, como fazer uma resenha e quais as finalidades dela. Na resenha, sim, você analisa o texto, né, você tece comentários, você compara o texto que você leu com outros textos que você já conhece, né? Quer dizer, a resenha ela é um exercício muito mais complexo. O resumo não, o resumo você não vai fazer comentários, você vai se ater às ideias do autor, você vai organizar e vai sintetizar de forma reelaborada, né, aquilo que o autor falou. Você não vai só repetir o que o autor disse de maneira sintética, de maneira resumida, né? Você vai ler o texto, você vai compreender o texto e você vai organizar o texto com suas palavras, né? Daqui a pouco eu posso falar um pouco mais sobre isso, passo a passo, né, de como fazer o resumo sem que você fique repetindo muito o texto, né? Você não vai recontar a história com outras palavras, né? Aquilo que o autor disse, né? Nem você vai ficar só repetindo trecho por trecho o que ele falou. De novo, você lê o texto, você articula as ideias do texto, organiza, seleciona essas ideias e você consegue reelaborar com suas palavras, organizar num texto aquilo que o texto do autor original se propõe a apresentar. Então, como eu disse, eu vou usar como exemplo, até porque eu pedi para minhas turmas lerem o texto, o livro Engenhos de Daleia, da professora Odaleia Roseli Nascimento Barros. Eu pedi que eles lessem, enviei o PDF para eles, né? Se você não tem o PDF do livro, você encontra o livro no site da Saraiva. Ainda por quem quiser adquirir o livro, eu recomendo a leitura aqui também. E aí eu vou fazer aqui um pouco a apresentação da autora e vou mostrar o meu resumo, né? Porque eu também fiz o meu resumo do livro. E depois a gente volta a falar, né, dessas técnicas aí, desse passo a passo de como fazer um resumo. Na última videoaula sobre leitura, eu trouxe um livro da literatura nacional, né, uma autora mais conhecida, que foi o livro Bisabia Bisabel, da Ana Maria Machado. Aqui eu trago um texto de uma autora bem mais recente, né, de uma autora da literatura regional, também para a gente conhecer um pouco, né, da nossa literatura. E aí eu passo para a apresentação aqui da professora Odaleia Roseli Nascimento Barros, que nasceu em Manacapuru, no estado do Amazonas, formada em pedagogia e é especialista em tecnologia educacional pela Universidade Federal do Amazonas. Ela é professora da rede pública desde 1991, já ministrou aulas sobre língua portuguesa, literatura e artes na Escola Estadual Nossa Senhora de Nazaré, uma das escolas mais conhecidas lá do município de Manacapuru. Foi gestora da Escola Agra Reis e do SET, prefeito Washington Regis. Escritora, pintora autodidata, né, tendo realizado várias exposições com pinturas a óleo e acrílico sobre tela. Inclusive, se vocês olharem bem ali, vocês vão ver a minha fotografia com a Isabel, que foi pintada pela professora Odaleia. Aí já fica dito que eu sou fã de carteirinha, não só dos textos, como da pintura, né, da professora. Fecha parênteses. Dito isso, né, ela publicou, além de Engenhos de Daleia, que é um livro de 2018, Por um Par de Sandálias, que conta a história e as peripécias dos irmãos Malaliel e Maviliel. É um texto, um livro, um conto, né, também passado aí no interior do Amazonas, numa comunidade imaginária. Não vou adiantar porque não é o nosso livro de análise aqui, mas vale muito a pena também conhecer Por um Par de Sandálias, um livro publicado esse ano, em 2020. Os dois estão
aqui autografados pela autora, olha que chique, né? Então, Por um Par de Sandálias também vale muito a pena a leitura, mas nós vamos nos concentrar aqui no livro Engenhos de Daleia, que foi do que eu pedi que meus alunos lessem e eu também fiz aqui o meu resumo. Então vamos lá, eu vou primeiro mostrar como ficou o meu resumo do livro, né, até para oportunizar quem não leu ainda e incentivar a leitura, e depois eu volto para aquele passo a passo de como fazer a leitura. Então vamos lá. O livro, que já é o meu resumo, tá? O livro Engenhos de Daleia, de autoria de Odaleia Roseli Nascimento Barros, lembrando que ela assina os livros dela como Roseli Barros, né? É um livro publicado em 2018 que reúne algumas das melhores histórias amazônicas. É a primeira obra literária da autora, da escritora amazonense, e quem é caboclo do Beiradão vai se reconhecer em muitas delas. Quem não tem esse privilégio pode aprender um pouco sobre o nosso imaginário. Das lendas que envolve a cobra grande, o boto, o mapinguari, os macacos da noite, histórias de assombração como a procissão das almas e a mula sem cabeça, além dos costumes, práticas e hábitos típicos da região amazônica. As histórias estão distribuídas no livro em 5 capítulos: Procissão das Almas, Olegário, Olhos de Pedra de Amolá, Cavalo sem Cabeça e O Enterro do Compadre. Com uma linguagem simples, no melhor estilo dos contadores de causos amazonenses, o texto traz um vocabulário que remete à cultura material e imaterial da região. Aliás, o título é uma justa homenagem, o título Engenhos de Daleia, né, uma justa homenagem a Odaleia Nascimento Barros, que é a mãe da autora, de quem a autora diz que é um dos engenhos, que a autora do livro, além de herdar da mãe o nome, né, herdou o gosto de contar histórias. Então, também fica o destaque aqui para o livro para as ilustrações, né? Como já foi dito, além de escritora, a autora do livro é artista, né? É pintora, e aí cada história que ela vai contando no livro tem uma ilustração, né, que enriquece bastante a narrativa dela, né? Então fica aí também o destaque para as ilustrações, como é um livro de literatura mais infanto-juvenil, o que não deixa de ser atrativo também para os adultos. É interessante que tenha as ilustrações, né? E também traz no glossário, no final do livro tem um glossário com termos, com palavras tipicamente utilizadas no interior do Amazonas, né? Tipiti, o que é um mapinguari, um paneiro, um giral, né? Crajiru, Carapanã, Cunhantã, Curumim, Cuieira. Inclusive vocês, né, meus diletos alunos do SET, que muito provavelmente são alunos que ali em torno de 12, 13 anos, daí para baixo, né, provavelmente nasceram aqui em Manaus, estão se criando aqui em Manaus e talvez tenham até pouco contato com o interior do Amazonas. Então, o próprio vocabulário, né, algumas coisas que aparecem no livro pode ser desconhecido para vocês, né, mas que talvez já seja mais familiar para os pais de vocês, para os avós de vocês, se eles vieram do interior do Amazonas para morar na capital. Então, essa riqueza linguística também é muito interessante no livro, né? Vale a pena conferir também, quem está com o livro aí, a apresentação que é feita pelo professor Elival Moraes, né, que é outro professor de língua portuguesa e um intelectual bastante reconhecido lá em Manacapuru, né? Então o professor Elival também faz uma excelente apresentação aqui do livro. Enfim, é um livro bem rico, né? Eu acabei fugindo aqui do meu resumo, mas é isso, né? O livro Engenhos de Daleia tem 5 histórias, né? Nessas 5 histórias ela vai passando um pouco pelo imaginário, pelas lendas, né? Pelo cotidiano, os hábitos, as crenças dos caboclos e caboclas amazonenses, né? Sendo a própria autora uma dessas
personagens vindas do interior do Amazonas, né? Ela mora na cidade de Manacapuru, na sede do município, mas a infância dela foi na zona rural do município, então ela aprendeu com a mãe, de ouvido, né, e com outras pessoas no interior essas histórias que ela reúne nesse livro maravilhoso. Então vamos lá, vamos voltar aqui, feito um pouco a apresentação da autora e do livro, vamos voltar um pouco aqui para a nossa apostila. Lá também é dito, é colocado 2 passos importantes na hora de você fazer um resumo. Eu já até comentei aqui indiretamente, mas agora eu vou frisar de maneira mais precisa. Um resumo, em primeiro lugar, ele precisa se manter fiel às ideias do autor, né? Por mais que eu tenha feito aqui comentários para apresentar o livro, né? Quando você vai fazer um resumo do livro, você tem que se manter fiel às ideias do autor, ao que está escrito lá no texto dele, né? No caso aqui no texto dela, da professora Odaleia, ou mais precisamente Roseli Barros, que é como ela gosta de assinar os textos. Segundo, né, além de se manter fiel às ideias da autora, você também deve evitar ficar repetindo trechos da obra, trechos do texto que você está resumindo. Por quê? Porque um resumo ele tem que ser uma filtragem sua, ele tem que ser uma reelaboração, é o seu resumo, né? Você não vai recontar a história, nem você vai ficar repetindo passo a passo tudo que foi dito, repetindo trechos. Não, você vai ler, compreender e resumir o livro. Se você quiser fazer alguma citação, que ela seja breve, que ela seja curta, que ela esteja indicada entre aspas, para a gente saber que é ali um trecho literal, né? E aí você coloca entre parênteses a página de onde você tirou aquela citação. Mas o recomendável é que você evite ficar repetindo trechos do livro, né? Que você seja capaz de você mesmo elaborar um texto ali onde você expõe as ideias principais da autora. Nós vimos na aula sobre leitura, nós vimos ali 3 passos de como identificar e de como se apropriar das ideias principais de um texto, que lá nós chamamos de ideias-chave, né? Algumas pessoas, inclusive nos comentários, depois me perguntaram, alguns alunos me perguntaram o que são ideias-chave. Ideias-chave são as ideias principais do texto, tá? Vou repetir aqui porque você vai fazer de novo um exercício de leitura para resumir, então fique atento para esses 3 passos. Num primeiro momento, você tem que fazer uma leitura dinâmica do texto, para você reconhecer do que trata o texto, do que fala, o que está ali contido, né? Uma leitura mais dinâmica. No segundo momento, uma leitura mais detida, mais concentrada, um pouco mais profunda, onde você vai fazer suas anotações, né? As ideias principais, as ideias secundárias. Se você tem um livro físico e ele é seu, né? Ele não é emprestado da biblioteca, você pode até grifar com lápis do lado. Se o livro não é seu, não faça isso. Anote num fichário, num caderno de anotações, né? As ideias principais, o que a gente chama de unidades de pensamento, né? Aquilo que você sabe que é importante para entender a história. Num terceiro momento, você vai voltar para suas anotações e aí você vai perceber que não precisa mais ler todo o texto, você não precisa mais ler todo o livro para saber do que ele fala. Ou seja, pelas suas anotações, nesse terceiro momento, você já vai lembrando, né? Você já vai recordando do que o texto fala e do que é fundamental na hora de você falar sobre ele, na hora de você apresentar esse texto para uma outra pessoa ou na forma de um trabalho escrito, né? Independente da maneira como você for fazer, da finalidade desse trabalho, você nesse terceiro momento, você já vai com economia de tempo e com muito mais precisão ter ali clareza do que o texto está tratando. Pois bem, na sequência, o nosso capítulo 13, sobre o resumo da apostila, ele apresenta uma lista, né, de elementos ali que precisa ter no seu resumo. Eu vou comentar aqui e aí já utilizar essa lista exemplificando com o próprio texto da professora. Num primeiro momento, nessa sequência para você fazer um bom resumo, a apostila diz o seguinte: leia atentamente o texto a ser resumido, assinalando neles as ideias que forem
parecendo significativas à primeira leitura. Ou seja, você fez essa primeira leitura, já vai se assenhorando das ideias do texto. Identificar, letra B, identificar o gênero a que pertence o texto, a gente já sabe que aqui é um texto literário, né? Mas às vezes dentro de um texto literário ou mesmo outro texto diferente, você tem várias nuances que precisam ser observadas. Nós estamos tratando aqui de um texto literário, mas isso serve também para um texto jornalístico, serve para um artigo científico, isso serve para uma receita, né, seja de bolo, ou para um texto político, ou para um texto religioso, enfim, todo tipo de texto você vai analisar. Ele é um texto narrativo, opinativo, ele é uma receita, ele é um discurso político, ele é um relato, enfim, você vai identificar ali o gênero a qual aquele texto pertence. Por exemplo, aqui no texto da professora Odaleia, no livro, nós temos 2 capítulos que tratam de temas similares, né? O capítulo Procissão das Almas e o capítulo Cavalo Sem Cabeça tratam de lendas muito típicas aqui da região amazônica, né? A ideia de que no interior essa história é muito comum, né? Em Manacapuru é muito contada, de que de madrugada sai em determinadas ruas da cidade uma procissão das almas, né? O capítulo fala disso, né? Do sujeito que viu a procissão das almas e ficou assustado. E o cavalo sem cabeça, a mula sem cabeça, que é uma história contada também em outras regiões do Brasil. Quer dizer, os 2 capítulos eles tratam basicamente de uma narrativa fantástica, né? de uma narrativa lendária, inclusive, né? Então eles têm ali uma certa similaridade, os 2 capítulos. Mas a autora, ela traz elementos, apesar de ser uma narrativa fantástica, ela traz elementos concretos para o texto. Ela coloca o local onde aconteceu, né? Ela coloca a data, inclusive, nome de personagens, as circunstâncias em que se deu o encontro da procissão das almas, né? Ou do cavalo sem cabeça, da mula sem cabeça, como é conhecido em outras regiões, né? Quer dizer, ela traz elementos concretos para a narrativa dela. Qual é o objetivo disso, né? Qual é o objetivo de precisar, assim, inclusive dando datas de quando aconteceu, o lugar, na rua Quintino Bocaiúva, né? Onde se deu o encontro da procissão das almas. É uma maneira literária, mesmo sendo uma narrativa fantástica, da autora colocar mais veracidade no relato que ela está ali apresentando, né? Então veja, ali de um capítulo para o outro, se você lê com atenção, você percebe uma similaridade entre esses 2 capítulos e esses elementos, né, argumentativos no texto da autora. Já no Olhos de Pedra de Amolá, você percebe que a narrativa ela é também uma narrativa, mas ela ganha outras nuances. Ele é um relato, esse capítulo, Olhos de Pedra de Amolá, é onde aparecem os relatos da cobra grande, do boto, do mapinguari, do macaco da noite, lendas tipicamente amazônicas, mas esse capítulo ele tem um relato quase autobiográfico, se não autobiográfico mesmo, né? A autora se coloca na narrativa e na cena, né? Então são histórias que ela ouviu contar, são histórias que ela fala e faz menção à infância dela, das brincadeiras de roda no interior. Então você percebe que ele também tem ali um elemento que é um relato autobiográfico. Então, mesmo dentro de cada capítulo de um mesmo livro, você tem nuances que precisam ali ser observadas. Estou na letra B, né? Vamos, letra C. Estou fazendo esse passo a passo aqui de como que o resumo é apresentado na apostila e dando exemplos do próprio livro da autora. Na letra C, recomenda-se que você identifique as ideias principais, né? Às vezes essas identificações elas não são muito claras, às vezes elas estão dispersas, as ideias principais. Você pode ter uma ideia principal do livro e como que ele aparece em cada capítulo, no caso de um livro, e você vai organizar essas ideias. E você pode também organizar as ideias ali de um capítulo só, né? Por exemplo, o Olegário. O capítulo sobre o Olegário. Você entendeu qual é a ideia principal desse capítulo? O enredo central do cidadão que saiu do interior, deixou a mulher grávida lá, veio para Manaus, né? Aqui se envolveu em outras aventuras, vamos dizer assim, né? Quer dizer, você pode fazer
um mapeamento da ideia central do livro, como que ela se desdobra de um capítulo a capítulo, e você pode fazer também ali um percurso para perceber o enredo de cada capítulo, né? Pois bem, na letra D, identificar a organização do texto, como que essa ideia principal do texto ela se desdobra nos capítulos, né? Capítulo a capítulo. Por exemplo, no enterro do compadre, né? Como é que esse capítulo dialoga com o livro, né, como um todo, né? Ali você tem, no enterro do compadre, né, o relato de um enterro, o episódio de um enterro, da morte e enterro de alguém. Você tem tipicamente ali a descrição de hábitos, das crenças, né, dos costumes populares, religiosos, né, as crenças religiosas no interior do Amazonas, ali, contada nesse capítulo. Isso tem relação com o livro como um todo? Tem, né? Porque todos os relatos falam do imaginário religioso, das crenças, né? Falam de uma série de elementos da cultura material e imaterial do interior do Amazonas, né? Então, o enterro do compadre, os hábitos, as crenças, os costumes estão ali colocados. Então, você vai identificar, organizar a articulação, né? o movimento interno, a coerência e a coesão interna do texto, né? Para na hora de você ter que falar dele, você, né, ir recuperando esses elementos. Letra E. Identificar as ideias secundárias, né, e ir agrupando em subgrupos. Identificar as ideias principais, recursos utilizados como exemplos, comparações, as vozes de personagens dentro da narrativa e como tudo isso se encaminha para que você compreenda a ideia como um todo, né? Depois você vai esquematizar isso, né, as ideias centrais, as ideias principais ou ideias chaves, as ideias secundárias, e vai facilitar na hora de você, no último ponto, na letra H, lá na nossa apostila, diz assim, redigir o texto. Depois que você fez todo esse passo a passo, né, da leitura atenta, de identificar o gênero literário, identificar as ideias principais, as ideias secundárias, organizar essas ideias, ver como é que elas se articulam no livro, você vai ali já preparar o seu resumo, que como eu disse, né, só para fechar, o resumo é um texto em que você vai ser fiel às ideias da autora, onde você vai apresentar de maneira bem organizada as ideias principais do texto e vai produzir o seu próprio texto, né? Vai reelaborar nas suas próprias palavras do que o texto fala, né? Do que o livro, no caso aqui, está tratando. Isso é o passo a passo de como você fazer um bom resumo, de como você organizar bem a sua leitura. Seguindo esses passos aqui, você não terá muita dificuldade na leitura e na hora de organizar o seu resumo. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Alguns já sinalizaram dizendo que gostaram bastante, né? O nosso Amazonas é rico, né? O imaginário religioso amazônico é muito rico, né? De lendas, de histórias, de contos, né? Quem conhece o interior do Amazonas sabe, né? Dessas figuras mantenedoras da cultura popular amazônica especificamente, né? Assim, desse imaginário que permeia o cristianismo, o catolicismo, mas também com influências muito marcantes da cultura indígena e da religiosidade matriz africana, e isso se funde no que um professor da Universidade Federal do Amazonas, isso falando lá para período colonial ainda do Amazonas, ele cunhou um conceito chamado o imaginário mestiço amazônico, né? E esse imaginário mestiço vem desde o período colonial e está aí presente nos relatos, nos contos, nos causos dos nossos caboclos e caboclas interioranas do Amazonas, que traz à tona para a gente essas histórias fantásticas que a professora Odaleia reuniu para a gente nesse livro. Espero que vocês tenham gostado da leitura, espero que vocês tenham gostado das dicas, das técnicas aqui de como fazer um bom resumo. Faça o resumo de vocês e me envie, que eu estou aguardando. É isso, até uma próxima.